Olá, irmãos. Nós vemos na leitura de hoje que Paulo avisou para eles. Sim, uma coisa interessante, eu esqueci de falar. No início da leitura, deixa eu ler aqui com vocês. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Gente, até o dia do jejum, Paulo guardava, ele praticava. O dia do jejum, na verdade, é o dia da expiação, né? É mais um daqueles elementos que a gente vai ver lá no Antigo Testamento, que o Criador ensina e fala para o pessoal, né, do dia da expiação, para que eles guardassem. É interessante a gente começar a se aprofundar nessas coisas, viu, gente? Porque a gente vê de forma, assim, na minha opinião, né, que Paulo, ele guardava essas festas. Você vê que ele, mesmo na prisão, ele ia guardar, seguia todo o ritual do dia da expiação. Quase que some da minha mente. Ele guardava, e ele estava na prisão, né? Estava na prisão. Mesmo na prisão, ele tinha esse cuidado de continuar praticando. E o que acontece? Paulo avisa para eles: olha, senhores, não é bom que a gente vá viajar agora, não. Mas não deram atenção para ele, porque tinham pessoas aparentemente mais capacitadas para aquilo que eles deveriam fazer ali. A consequência disso, né, a gente vai até o versículo 15 só. Assim, a princípio tinha um vento calmo, né? Então eles acharam que estava tudo bem. Só que depois disso, um tufão pegou eles no meio do caminho. E olha a frase aqui, muito interessante. Nós fomos deixando levar, né? Era uma coisa que não tinha como eles lutar contra, então eles foram, tipo, a gente vai ter que ir, senão a gente vai perder o barco. Então deixa ir, deixa levar, deixa fluir desse jeito. A gente pode pegar para nossa vida advertências que Deus dá, porque assim, aqui parecia que nada ia acontecer. Só que o que acontece? Nós não vivemos pelo aquilo que nós vemos, e sim pelo aquilo que nós cremos. O que a gente vê é muito perigoso, porque às vezes o inimigo pode ter armado ciladas ocultas, e normalmente ele faz isso, mas a gente não está conseguindo ver. E de repente as armadilhas começam a aparecer. E se a pessoa não seguiu as orientações de Deus, a pessoa acaba ficando indefesa no meio de tanta armadilha, no meio de coisas que estavam ocultas. Mas quando nós ouvimos a Deus, independente dos especialistas, ou seja, da opinião das pessoas, daquilo que o ser humano acha, nós ficamos livres dessas armadilhas ocultas. E isso é visível aqui no que Paulo está falando, né? A gente não sabe se eram elementos simplesmente naturais ou se era algo sobrenatural mesmo para matar Paulo mesmo. Porque a gente vê aqui uma fúria muito grande espiritualmente acontecendo contra a vida de Paulo. Ou vocês acham que isso aqui é só por causa dos judeus? É os judeus? Não, isso é uma batalha espiritual que Paulo também estava passando ali. Então, acredito que até esse vento forte e tudo mais pode sim ter sido algo que vindo do mundo espiritual para acabar com a vida de Paulo. Vocês vê lá no início, eles com raiva dele falando que é porque ele é o líder. Eles querem matar ele porque ele é o líder agora, ele que está liderando as outras igrejas, inclusive nos gentios. Ele ficava de um lado para o outro, lembra? Então, assim, a gente tem que ter uma noção de que existe uma batalha espiritual o tempo todo contra a nossa vida. Ainda mais se você pregando ou não o evangelho, vai ter uma batalha espiritual contra a sua vida. E às vezes a gente perde essa noção, mas a gente não pode perder.
porque é muito sério isso. E isso pode vir sim para o mundo natural e normalmente vem. Então vamos ficar com essa palavra, da gente ficar sempre atento e da gente ter a consciência de quando Deus dá algum aviso pra gente. Porque tem coisas que a princípio parece ser inocente, mas lá na frente o Criador sabe o que está armado lá contra a nossa vida. Fiquem em Cristo, depois a gente continua comentando um pouco mais sobre essa viagem que Paulo está fazendo. Tchau!